Muito bem, pessoal, estamos ao vivo terça-feira, 9 de abril, 7 da manhã. Estamos ao vivo horário de Brasília. Muito obrigado para todo mundo que nos acompanha. Este é o Desperta SL. Para quem não sabe, este programa está no ar todos os dias de segunda a sexta-feira, trazendo o melhor das notícias do Brasil e do mundo. E claro, trazendo texto e contexto, explicando, conversando para tentar entender exatamente o que está acontecendo. Aliás, ontem o programa foi um sucesso absoluto, audiência nas alturas, para tentar entender o rolo do senhor Elon Musk. Hoje a gente vai falar mais um pouco sobre isso, o rescaldo da coisa toda. O Elon Musk segue publicando lá no Twitter suas mensagens, né? Aliás, deve ter mudado o algoritmo do Twitter, inclusive, para aparecer para todo mundo que ele posta. Esquisito, né? Uma rede social que se diz neutra, apenas um repositório de coisas publicadas por terceiros, está ali forçando que o Twitter distribua para todo mundo. Eu que nunca recebo posts do Elon Musk, estou recebendo absolutamente todos. Aliás, estou recebendo duas coisas. Os posts do Elon Musk, que eu nunca via na minha timeline, eu sequer o sigo, não sigo o cara, estou recebendo todos eles, e propaganda do satélite Starlink, da internet do Elon Musk, né? É um negócio. Aliás, ontem o corte que nós fizemos aqui do Desperta, também o corte que nós fizemos das minhas falas lá no ICL Notícias Primeira Edição, viralizou pela internet, basicamente porque eu acho que eu consegui fazer um resumo ontem, exatamente, de quem é o Elon Musk. Eu li várias reportagens por aí, quem é Elon Musk, onde nasceu, como se criou, como fez dinheiro. O Jornal Nacional fez isso também, né? Várias matérias pela internet rodando para as pessoas entenderem quem é Elon Musk. Se você quiser entender quem é Elon Musk, tem um corte meu aí das redes sociais do ICL que explica exatamente quem é Elon Musk em 1 minuto e meio. Na verdade, os 10 primeiros segundos são os segundos que mais importam, são os segundos que explicam quem é Elon Musk. Quem é Elon Musk? Um otário, um vagabundo, um criminoso e um babaca. Basicamente isso, você não precisa saber mais nada, fica tranquilo em relação a isso. Ele segue postando na internet. Segundo o meme clássico da internet, eu acho que o Elon Musk já está naquela fase que ele está querendo e não está sabendo pedir. Já está nessa fase, né? Falei até ontem. Agora, a partir de agora, convém ignorar. Fez um monte de bravata, falou que ia fazer e acontecer isso e aquilo, liberar isso e aquilo, não liberou nada, não fez nada, como prevíamos ontem, aliás, criou toda essa espuma com fins financeiros diretamente, até manipulando os sentimentos da extrema-direita brasileira, né? E aí agora a vida segue. Hoje eu acordei cedinho para fazer o Desperta SL, aliás, eu não sei se vocês notaram, mas depois de tudo que aconteceu no final de semana, o sol nasceu de novo. A Terra continuou girando, nada aconteceu e nada acontecerá no curto prazo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Muito obrigado para quem nos acompanha aí na TVT, TV aberta em São Paulo, Grande São Paulo, também na TV Quirimurê, TV aberta em Salvador e Grande Salvador, lá na Bahia, e muito obrigado para quem nos ouve no bom e velho radinho. Estamos ao vivo em 2 emissoras de rádio que estão na nossa rede Desperta de Comunicações. Muito bom dia para quem nos acompanha lá na Rádio Brasil Atual e também na Rádio Heliópolis. Bom dia, Heliópolis. Estamos ao vivo, claro, em todas as redes sociais. Enquanto o mundo não se acabar, enquanto a gente não tiver coisa melhor, a gente está transmitindo em rede social. Pois é. Então você pode nos acompanhar pelo Twitter, pela Twitch, pelo Instagram e também lá pelo Facebook. Bom dia para quem nos acompanha nessas redes. E principalmente estamos ao vivo no YouTube, nos canais do ICL, do Eduardo Moreira e do Leandro Demore. Você pode chegar, deixar o seu like, ativar o sininho, assinar os canais, fazer um comentário no nosso chat. Já tem muitas pessoas por aí. Como eu falei ontem, o programa foi um programa bastante intenso, né? Muita gente acompanhou o programa. O programa da segunda-feira é o programa que a galera acompanha para tentar entender o que aconteceu no final de semana. Muita gente fica desconectada de notícias, graças a Deus, eu inclusive quando posso, né? Para fazer um bem para nossa saúde, mas começa na segunda-feira acompanhando o que está acontecendo por aqui para tentar concatenar as ideias. Então é por isso também que os programas de segunda-feira são sempre muito importantes. Ontem passamos aí de 20 mil aparelhos conectados acompanhando esse programa só na internet, o que significa que tivemos muito mais de 20 mil pessoas acompanhando, porque muita gente aí, um contingente de 30 e poucos por cento acompanha o Desperta pelas TVs. Então a TV tá ligada na casa, tem 2 pessoas assistindo, 3 e tal, então a gente tem uma audiência aí de dezenas de milhares de pessoas todos os dias. O programa até cresceu absurdamente. Aliás, amanhã fazemos 1 ano, Jimmy, é isso? Amanhã o Desperta SL completa 1 ano de existência. Amanhã a gente vai agradecer a todo mundo aqui de coração. O programa tá lindo, tá redondo, tá maravilhoso. Muito obrigado para todo mundo que está aqui desde o dia 1, né? A gente começou no primeiro dia aqui com muita gente já acompanhando o programa.
E muita gente nos acompanhou nesse ano de jornada aí. Teremos este mês ainda, aqui em abril, que é o mês de aniversário do programa, presentes exclusivos para você que assiste a este programa, tá? Fiquem por aí. Eu acho que vai ser na semana que vem ou na outra até. Acho que na outra semana, na última semana de abril. Nós estamos na primeira semana de abril ainda? Estamos na primeira semana de abril. Então eu acho que na terceira semana de abril a gente vai trazer para vocês aqui, a gente vai fazer uma semana de comemoração, teremos brindes e presentes exclusivos para quem acompanha o Desperta ICL, tá bom? Se você puder, compartilhe este programa, aquela coisa que eu peço todas as manhãs, né? Você pode pegar o link de compartilhar aí no YouTube e mandar para os seus grupos de WhatsApp, para os seus grupos de e-mail, para sua lista de e-mail dos seus amigos, postar nas redes sociais, avisar as pessoas que este é o Desperta ICL, que eu sou o Leandro Demore e que nós estamos ao vivo todos os dias de segunda a sexta às 7 horas da manhã em ponto horário de Brasília. Por fim, muito obrigado para a galera que nos acompanha fora do Brasil. Temos uma audiência bem grande de pessoas que veem este programa em outros países. Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo que está nos acompanhando aí em várias paragens pelo mundo e também pelas pessoas que assistem ao programa na reprise. Muita gente não pega no ao vivo, mas você sabe, né? Fica tudo no YouTube, então acordou um pouquinho mais tarde, tá em outros países, tá naquele horário que você vai parar para consumir as notícias do Brasil e tá ligado no que tá rolando no Brasil. Muita gente não tem o hábito de ler a imprensa, ficar lá abrindo o site, olhando, lendo, decodificando, tentando entender. Muita gente tem o hábito de acompanhar apenas o Desperta, é a única dieta diária de informação dessas pessoas. Eu fico muito agradecido, muito honrado, né? Muito obrigado para todo mundo pela companhia e você pode também compartilhar esse programa na reprise, porque aí sim a gente tem centenas de milhares de pessoas que acompanham o Desperta todas as semanas, o que muito nos orgulha, tá bom? Gente, ó, eu tenho um recado para dar no final do programa, então fiquem por aí, porque ontem, para quem não lembra, a gente liberou a reprise do nosso evento de domingo, do Elliot Aronson, que foi um evento gigantesco, muito elucidativo. Eu vi que ontem as pessoas estavam no chat ali agradecendo, comentando, falando que finalmente entenderam várias questões que estão acontecendo no mundo hoje, né? Por que muita gente está vivendo hoje em dissonância cognitiva, na tal da bolha do WhatsApp, vivendo uma realidade paralela que você vai conversar com a pessoa, você fala, não, peraí, mas a realidade mesmo tá aqui, aqui, aqui. Não, mas os fatos não importam, o que importa é o que eu acho, é o que eu recebo, não sei aonde, é o que me mandou lá o colega do trabalho. Então essa live de domingo que a gente fez, na verdade foi um mega evento, né? Com o Elliot Aronson, que participou ao vivo, inclusive, teve uma entrevista com ele, que a gente já tinha gravado, depois teve uma entrevista ao vivo, com dublagem instantânea, em real time, né? Ali, os caras falando e a dublagem passando. É um serviço maravilhoso que o ICL está fazendo. Ainda não temos Libras, mas logo teremos Libras também, para dar acessibilidade a todo mundo que pode acompanhar. Ontem fizemos a reprise do evento. Não tem mais possibilidade de ver o evento, porque a reprise acabou à meia-noite. O evento agora está só para os assinantes, para os nossos membros do ICL. Ontem, para novos membros, a gente enviou para casa das pessoas 3 livros importantíssimos. Um deles, O Animal Social, que é o livro do próprio Elliot Aronson. Um livro do Edu Moreira e o outro livro é de um pesquisador italiano, que é o grande livro da nossa era, né, dos últimos tempos aí, para entender o caos informacional. Hoje teremos os livros de novo, tá? Então, para quem perdeu ontem, hoje não tem mais a reprise, mas a gente ainda tem os livros. Eu achei que ia acabar tudo ontem, mas o pessoal fez uma reserva de emergência lá para ter mais livros para a gente continuar a promoção dos livros hoje. Termina hoje, de fato, a promoção dos livros. Então, no final do programa, eu vou explicar para todo mundo como vocês fazem para tornarem-se membros do ICL e já para faturar os livros no último dia dessa promoção do Elliot Aronson. E temos uma novidade também, um novo curso na plataforma do ICL com o Christian Dunker, um dos mais importantes pensadores do Brasil, que está aí também usando a internet, sabe, entendeu como usar redes sociais. É um cara que tem uma chave de leitura do mundo diferenciada, digamos assim, topzera, né, Jimmy? Uma chave de leitura do mundo topzera. E a gente vai ter um curso exclusivo com o Christian Dunker lá na nossa plataforma. No final do programa eu explico tudo direitinho, tá bom? Fiquem por aí, não saiam correndo, até porque depois tem o CL Notícias primeira edição.
E depois tem o Em Detalhes, depois tem o nosso programa de economia e mercado, e depois tem o Rolê ICL. Então a gente vai aqui das 7 da manhã até depois do meio-dia, a manhã inteira com programas ao vivo. E claro, voltamos no final da tarde, às 6 horas da tarde, com o ICL Notícias, segunda edição. Aliás, estarei lá amanhã. A minha rotina agora, para quem estava perguntando ontem, né? Para além do Desperta, que é todos os dias, aqui às 7 da manhã, estarei no ICL Notícias, primeira edição, toda segunda e quinta. E no segunda edição, toda quarta-feira. Então, quem quiser acompanhar, a gente está por lá. Muito bem, vamos lá para o G1 da Globo, g1.com.br. Com março mais quente já registrado, Terra tem 10º mês seguido com recorde de calor. Eu fico me perguntando até quando a gente vai aguentar, né? Março de 2024 foi o mês mais quente já registrado, de acordo com o relatório divulgado pelo Observatório Europeu Copérnicos. Esse é o 10º mês consecutivo de recorde de calor, segundo os cientistas. Em tese, cada um dos últimos 10 meses foi classificado como o mais quente da história, na comparação com cada mês correspondente dos anos anteriores. O Copérnicos informou que o período entre abril de 2023 e março de 2024 foi considerado os 12 meses mais quentes do planeta, com temperatura 1,58 graus Celsius acima da média pré-industrial do século XIX. Os cientistas do Observatório Europeu afirmaram que a principal causa do calor acima da média são, claro, as emissões de gases de efeito estufa. Além disso, o El Niño também contribuiu para o aumento da temperatura. Ver registros como esse, mês após mês, nos mostra que realmente o nosso clima está mudando rapidamente, afirmou a vice-diretora do Copérnicos, a Samantha Burgess, à agência Reuters. As mudanças climáticas puderam ser notadas nos últimos meses em diversos pontos da Terra. A seca, por exemplo, provocou o recorde de incêndios florestais na área amazônica sob controle da Venezuela entre janeiro e março. Já no sul da África, colheitas foram destruídas, deixando milhares de pessoas em situação de fome. Bolsa Família, beneficiários poderão pegar empréstimo para virar MEI. O novo programa de crédito para microempresários, que será lançado pelo governo Lula, deve incluir a possibilidade de beneficiários do Bolsa Família captarem financiamentos e se formalizarem como microempresários individuais. O pacote, que está passando por ajustes entre a Casa Civil e o Ministério da Fazenda, deve ser publicado na próxima semana. Os ministérios do empreendedorismo e microempresa, dos portos e aeroportos e do desenvolvimento social também participam da elaboração do novo programa. Na visão do governo, o empreendedorismo pode ser a chance para beneficiários do Bolsa Família conseguirem sair do programa e aumentar a arrecadação da Previdência Social. A informação é do jornal O Globo, republicada, claro, aqui pelo iclnoticias.com.br. O beneficiário do novo programa tomaria um empréstimo e se formalizaria como MEI sem deixar o Bolsa Família. Importante isso, hein? A saída do programa se daria após uma identificação do governo de que já consegue se sustentar com o próprio negócio. Ou seja, haverá um fomento do governo para quem está no Bolsa Família poder empreender. Vocês sabem, né? Empreender não é coisa da extrema-direita. Isso é uma coisa que foi criada nos últimos tempos, que aliás fez mal pra caramba para quem quer empreender, para a questão do empreendedorismo, né? Essa pauta foi cooptada totalmente pelas igrejas de gente amalucada. Claro que não são todas as igrejas, né? Mas hoje em dia, não sei se vocês acompanham pela internet, os coaches de empreendedorismo estão cada vez mais ligados a igrejas. É muito maluco isso. É muito maluco. Claro, não é maluco do ponto de vista do negócio dessa gente. Eles sabem onde eles vão pescar, né? Eles vão pescar lá nesse rio, claro. Muitas vezes de pessoas desesperadas que acreditam que o empreendedorismo é a saída para a vida delas, mas essa gente vai lá enganar essas pessoas e tomar o dinheiro delas, porque o único empreendimento que eles fazem na vida é o deles próprios, né? Então, interessante, né? Legal essa ideia de tentar fomentar empreendedorismo para as pessoas que estão no Bolsa Família e conseguir dar empréstimo para as pessoas poderem montar as suas MEIs. Tomara que funcione, né? O Lula deve lançar 110 mil casas do Minha Casa Minha Vida para a população rural e quilombolas. O anúncio das novas unidades deve ser feito em cerimônia com o presidente da República. Ministério Público Federal pede anistia política a João Cândido, líder da revolta da Chibata. Aliás, uma das páginas mais interessantes da história do Brasil. Para quem não conhece, vale a pena ler.
É uma história sensacional. O Ministério Público Federal enviou um parecer ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, defendendo a instauração de processo administrativo para reconhecer a condição de anistiado político de João Cândido Felisberto, líder da revolta da Chibata em 1910. Falecido devido a um câncer aos 89 anos em 1969, João Cândido não recebeu em vida reconhecimento ou anistia do Estado brasileiro. Sua única remuneração foi uma pequena pensão concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. O Ministério Público Federal coletou evidências mostrando que a perseguição ao almirante negro persistiu ao longo de sua vida, mesmo após o fim da revolta. O documento destaca, segundo o procurador Júlio José Araújo Júnior, o trabalho da pesquisadora Silvia Capanema, que expõe a perseguição contínua, inclusive durante a ditadura militar. Como se não bastasse, o almirante negro, além de se revoltar durante a revolta da Chibata, ainda foi perseguido muitos anos mais tarde durante a ditadura militar brasileira. Muito legal isso aqui, muito interessante. Tomara que o ministro aí, meu grande querido Silvio Almeida, acolha o pedido do Ministério Público Federal e faça inclusive um evento para isso aqui, porque a Revolta da Chibata é um evento espetacular de direitos humanos da história do Brasil e é curioso, né? É curioso. Anistiados. Carlos Brilhante Ustra, anistiado, né? João Cândido, não. Então, quem foi torturado não foi anistiado e foi perseguido até o final da vida. Quem torturou foi. É muito curioso. O Brasil é um país curioso, para a gente dizer o mínimo. Mais de 2 milhões de crianças no país estão sem vagas em creches. Isso aqui é alarmante de fato. Quase 2 milhões e 500 mil crianças de até 3 anos de idade não frequentam creches por alguma dificuldade de acesso ao serviço. Isso significa que famílias que gostariam de matriculá-las, mas encontram dificuldades como a localização das escolas, distantes das casas ou mesmo a falta de vagas. O percentual das famílias mais pobres que não conseguem vagas é 4 vezes maior do que o das famílias ricas. Os dados são do IBGE e foram divulgados pela Todos pela Educação. Eles mostram que a oferta dessa etapa de ensino ainda é um desafio no Brasil. No país, a creche não é obrigatória, mas de acordo com a Constituição Federal, é direito da criança e da família e cabe ao Estado oferecer vagas. Pelo Plano Nacional de Educação, o Brasil deve atender pelo menos 50% das crianças de até 3 anos com creches até 2024. Os dados divulgados ontem mostram que a meta não deverá ser cumprida e que ainda há uma grande demanda por vagas. Olha, uma curiosidade aqui, né? O PSDB, o partido que já foi um grande partido, né? Até o maior partido do Brasil em algum momento, talvez não em número de filiados, mas aí venceu a presidência da República por 2 vezes seguidas, com Fernando Henrique Cardoso. Tinha o governo de São Paulo na mão por décadas, um partido importantíssimo, agora fica sem vereador em 12 capitais após a janela partidária. Teve um esvaziamento absurdo do PSDB, dos tucanos, realmente foi uma revoada para a gente fazer aqui os paralelos que o jornalismo sempre faz, né? Aqueles clichês enjoativos do jornalismo, né? Revoada no ninho. PSDB fica sem vereadores em 12 capitais. Mas realmente tem um esvaziamento muito grande do partido, que caminha aí para se tornar quase um partido irrelevante. É uma coisa impressionante, né? A implosão do PSDB começou com o João Dória, aliás. O João Dória fez a tal da implosão no ninho, como se falou naquela época, né? Tomando o partido, escanteando os velhos PSDBistas, principalmente na época o José Serra e o Geraldo Alckmin, e hoje o partido agoniza, o Brasil praticamente não tem mais partidos aí de centro-direita como era o PSDB. Em algum momento da história foi um partido de centro-esquerda nas suas ideias, mas na prática no governo Fernando Henrique Cardoso pendeu muito mais para centro-direita e agora infelizmente a gente está na mão da extrema-direita, da direita reacionária neste país. Bom,
Poder moderador das Forças Armadas é tese golpista, decidiu o STF por unanimidade. O STF decidiu no plenário virtual sobre a interpretação do artigo 142 da Constituição, usado como pretexto para golpe por bolsonaristas. O placar foi de 11-0, a votação terminou, né? Não falta ninguém mais para votar, o Alexandre de Moraes foi o penúltimo, e o último foi do Dias Toffoli. É isso? É isso. Então, acabou essa história de que Forças Armadas são um poder moderador. Eu ainda acho importante que em um momento melhor para o Brasil, que não vai ser agora, porque não tem nem força de voto para isso, o próprio artigo da Constituição tenha a sua redação modificada para não dar margem mesmo para isso. Agora, tem uma coisa mais importante. Isso aqui é um primeiro passo. Para mim, é uma das votações mais importantes do STF dos últimos anos. Importantíssima. Sozinha ela não vai conseguir mudar a realidade, mas ela dá um norte, dá uma direção. Agora, sabe o que é importante acontecer a partir disso? Mudar o currículo das escolas militares, né? Não as escolas militarizadas, da AMAN, né? Das agulhas negras, das escolas que recebem aí as dinastias militares. Você sabe que no Brasil tem dinastia, né? No Brasil, o cara vai lá, você vai ver o general fulano hoje. O pai era do exército, o vô era do exército, o bisavô era do exército. O exército é uma grande dinastia. O exército é uma grande empresa pública dinástica, né? Não, eu tô falando do recruta, do soldadinho lá. Esse aí não vai para lugar nenhum, gente. Tem muita gente que não sabe. A pessoa acha que a pessoa entra, que a pessoa entra no exército como soldado e vira general. Vocês sabem que não é assim, né, gente? Tem um corte no meio do caminho ali. O soldadinho lá, ele vai virar cabo, daí depois talvez vai virar um sargento ali, meio que vai ficar nisso a vida dele. Vocês sabem disso, né? As pessoas que vão pro topo da cadeia no exército, que viram CEO, né? O general do exército é o CEO do exército. O exército é uma grande empresa pública dinástica. A galera que entra ali no meio do caminho, vira tenente, subtenente, não sei o quê, e vai indo e vai subindo, imensa parcela do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, são filhos de militares, netos de militares. A família está lá nas Forças Armadas há 150 anos. O grande problema é que essa galera é ensinada dentro da sua educação nas Forças Armadas que o Exército Brasileiro, a Marinha e a Aeronáutica são sim o poder moderador. Eles são ensinados lá dentro. Que o Exército sempre cuidou do Brasil, que sempre que houve caos social o Exército foi lá dar um freio de arrumação na casa, que a fundação da República, que nesse momento X, o momento Y, o momento não sei o quê. Então isso é ensinado dentro do Exército. Por isso a minha desesperança em relação também a novas gerações de militares. Enquanto não mudar o currículo que é colocado educacional dentro do Exército, isso aqui não vai adiantar muita coisa, não. Isso poderia ser feito pelo Executivo, pelo atual governo. Essa discussão a gente poderia estar tendo. Não estamos tendo, né? Tá bom, só para ter certeza. Ou seja, daqui uns 15 anos a gente volta a falar em golpe de Estado de novo, tá, gente? É isso. A história do Brasil, de modo cíclico, é essa. O período de maior calmaria em relação às Forças Armadas, tentando meter a mão na democracia brasileira, foi do final da ditadura até o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro já foi um governo militar. O presidente era militar, o vice era militar, os principais ministros eram militares, os principais executivos das agências reguladoras, das empresas públicas, da Petrobras, da Itaipu, da não sei o que, eram todos militares, e tivemos 6.500 militares na máquina. Então nós tivemos nos últimos anos, é importante ressaltar, um governo militar. Chegou ao poder através do voto, mas era um governo militar. Daqui uns 15 anos, se nada disso mudar, a gente volta a falar sobre isso, infelizmente. Relator pede volta do debate sobre PL das fake news após ataque de Elon Musk ao STF. As postagens do Elon Musk levaram um movimento no Congresso Nacional para trazer de volta à pauta o PL das fake news. Então temos aí o lado bom de tudo. Se a gente conseguir finalmente repautar o PL 2630, péssimo nome, PL das fake news, é muito ruim. Muito ruim. Ele não tem a ver com as fake news diretamente. Tem um novo tipo penal no PL 2630, gente. Um apenas. Tá? Ou seja, resumindo,
todo o projeto de lei é para regular o uso de redes sociais no Brasil, como aliás já fazem vários países do mundo, Canadá, Austrália, Europa inteira. Europa inteira. O novo tipo penal é só se você espalhar informação inverídica sobre o processo eleitoral, tá? Esse é o novo tipo penal. Informação que seja sabidamente falsa, ou seja, em um eventual processo, a parte acusadora vai ter que provar que você sabia que é informação falsa, tá? Então isso serve aí para as fazendas de like, para os gabinetes do ódio, não é para o seu tio otário que fica espalhando coisa e não sabe diferenciar, não é para sua avó, tá bom? Fica tranquilo. Sua avó não vai se incomodar com isso. O tal do PL das fake news é para regular, colocar regra nas redes sociais, mínimas. Inclusive regras que protegeriam várias dessas contas de extrema-direita que foram derrubadas. Por falta de regulação melhor. Vocês sabiam disso? Porque vai ter prazo, a rede social vai ser informada pela justiça, daí a rede social tem que informar o usuário tem X dias para se explicar, nesse meio tempo ele pode se explicar e eventualmente deletar os posts problemáticos, e aí pode ficar sendo ali cuidado para não publicar mais bobagem, aí a rede social vai lá e vai informar a justiça, tudo isso é previsto no tal do PL das fake news, 2630. Então, senhor Elon Musk, muito obrigado. Se a consequência das bobagens golpistas, criminosas, cretinas e vagabundas que o senhor postou no final de semana for a gente poder voltar com esse assunto em pauta, votá-lo e aprová-lo. Aí sim eu quero ver o Twitter sair do Brasil. Porque, gente, por que rede social não quer o 2630 aprovado? Por quê? Eu expliquei aqui isso na época da pauta do 2630. Porque vai dar trabalho para eles. Vai ter um custo. Prejudica o negócio. Porque você tem que minimamente cuidar as coisas que são postadas na sua rede social. É isso. O Google na época chegou a alegar que isso é impossível. Sabe por quê? Porque a alegação do Google é o seguinte: não, mas o nosso negócio hoje é muito grande. São não sei quantas mil horas de vídeo postadas no YouTube todos os dias. A gente não tem como saber tudo que é postado lá. Ora, então o negócio de vocês fugiu do controle? Esse é o grande argumento do Google? O negócio de vocês fugiu totalmente do controle, é isso? Ou seja, vocês criaram um monstro de valor trilionário, cujo faturamento anual é maior do que o PIB de muitos países do mundo. São empresas transnacionais que desrespeitam sistematicamente as leis dos países onde atuam. As maiores empresas da história do capitalismo, aliás, nunca existiu empresa tão grande na história do capitalismo quanto as empresas ditas de tecnologia. A gente tem que, aliás, parar de falar esse nome. Não são empresas de tecnologia. O Google, o Facebook, o Twitter, o TikTok não são empresas de tecnologia, são empresas de marketing, de publicidade, de venda. São plataformas de venda. Não é empresa de tecnologia. Empresa de tecnologia é a empresa que faz lá o, sei lá o quê, o stent que vai colocar no coração e salvar a vida da pessoa. É só uma empresa de tecnologia, né? O Twitter não é uma empresa de tecnologia. Qual é a tecnologia que o Twitter desenvolveu, gente? Me respondam vocês aí. Qual é a tecnologia que o Facebook desenvolveu? Em prol da humanidade, uma tecnologia. Falem aí. Qual é a grande tecnologia que o Facebook desenvolveu, gente? A única tecnologia desenvolvida pelo Facebook é uma tecnologia de coleta de dados, leitura de dados, interpretação de dados e uso disso para venda de publicidade. Essa é a tecnologia do Facebook. Então, essas empresas não são de tecnologia. E essas empresas precisam sim andar na linha no Brasil, como estão andando na linha na Europa agora. Todas elas. Moderação, cai conteúdo quando precisa cair, multa quando precisa multar, tem que ir para cima do dinheiro delas também, lei antitrust, para evitar que tomem o mercado como estão tomando. Essa parte, aliás, é mais importante até do que a moderação de conteúdo. Você olhar para as empresas enquanto empresa.
Nada disso acontece no Brasil. Sob o beneplácito, claro, da extrema-direita, que vem com esse papinho de liberdade de expressão, que de liberdade de expressão não tem nada. Isso é liberdade de empresa, liberdade de negócio, fazer negócio a qualquer custo. Então, Elon Musk, segue postando groselha aí, tá? Eu espero que as pessoas comecem a ignorar o Elon Musk hoje, porque ele já tá naquela fase que ele tá querendo, mas não tá sabendo pedir. Eu acho que rolou uma paixão ali pelo Xandão. Aliás, todo mundo que contrasta com o Xandão tem meio que uma paixão ali, né? Tem um negócio, eu acho, né? Os Bolsonaro também. Tem uma coisa mal resolvida ali com o Xandão, não tem? Vocês não acham? Acho que o Elon Musk tá entrando nessa. Ele fica olhando aquela foto do Xandão com a capa, né? Aquela foto do Batman e fica louco. Eu acho que deve estar acontecendo uma coisa parecida com isso. Espero que ninguém responda mais o Elon Musk no Twitter, tá, gente? Já deu, a gente já entendeu o que está acontecendo. Já entendemos. Aliás, ontem o Intercept publicou uma excelente reportagem assinada pelo Paulo Motorim, excelente repórter, aliás, já entrevistamos várias vezes aqui, que é uma reportagem basicamente que traz, é um pouco mais aprofundada, claro, mas é basicamente o comentário que eu fiz ontem aqui no Desperta e no N1. Os interesses econômicos do Elon Musk nessa história toda. Amazônia, mineração, tudo que ele precisa para botar os carros dele para rodar, combater as empresas chinesas que estão comendo todo o mercado dele, principalmente a BYD, que não por acaso vai se instalar no Brasil agora, não por acaso. Pegar os dados de satélite com o Starlink dele da Amazônia para monitorar as áreas onde estão ali as principais jazidas, para que eles possam ir lá comprar essas terras, tomar conta. Não por acaso a causa do Elon Musk, que é o dinheiro, a ideologia dele, que é o dinheiro, é atinente com a ideologia da extrema-direita no Brasil. Liberar a mineração de terra indígena. O Elon Musk não pensa em outra coisa. É isso que importa para ele. Essa galera já está de olho no pós-Estado, gente. Um mundo onde o Estado foi superado. Sabe aquela história do Berlusconi que fez o atalho pela política? Nós tínhamos isso antigamente, né? O empresário que decidiu que a política estava atrapalhando demais, que já não queria mais financiar político, que já não queria mais ter o político amigo, e decidiu ele mesmo ser o político. Berlusconi é o grande exemplo disso no mundo. Vai lá, concorre, ganha, vira premier. Na Itália depois, no pós-berlusconismo, aliás, o presidente do Banco Central Europeu virou premier, o Mário Draghi. Então, os políticos já foram tirados de lado nessa história. Isso já aconteceu já há 20 anos, gente. O Elon Musk já está olhando lá em outro mundo, gente. É onde já a própria política já não conta mais. O mundo é, de fato, tocado por megacorporações. Os estados soberanos, os países, os congressos e tal, isso aí vira mero detalhe. É uma coisa que pouco importa. Você vai lá, entra num país, faz os seus negócios, pega o que precisa e vai embora. Isso é o negócio do Elon Musk, gente. Esse é o negócio dele. É fundamental regular as redes, diz Pacheco após ataques de Elon Musk. Aí, ó. Então não é só o Orlando Silva que está falando, o presidente do Senado também falou sobre isso ontem. Então vamos lá, Pacheco. Vamos votar esse negócio. Vamos colocar o PL 2630 para discutir de novo, para votar. Espero que vocês não façam um Frankenstein dessa coisa, né? Para proteger de fato as empresas ditas de tecnologia. Se passar minimamente um texto parecido com o texto do Orlando Silva, o Brasil já está muito mais bem parado do que hoje. Embate entre Moraes e Musk reacende a possibilidade de julgamento pelo STF sobre responsabilidade das redes sociais. A gente já falou sobre isso aqui no programa no ano passado também. Enquanto o PL das fake news não anda, o STF vai caminhando. Infelizmente a gente vive esse momento no Brasil já há uns bons anos, inclusive. O STF vai caminhando com questões essenciais enquanto o Congresso fica lá fazendo os seus negócios. Todas as críticas do mundo ao STF possíveis. Mas a gente tem que ter a sabedoria de entender o momento histórico que a gente está também, né, gente? É importante a gente ter a sabedoria. Às vezes a gente sai chutando a porta sem entender o momento. O STF está se debruçando sobre esse caso também. Qual foi a responsabilidade das redes sociais sobre as transmissões ao vivo que foram feitas durante o 8 de janeiro?
Durante 8 de janeiro teve transmissão ao vivo em rede social. No Facebook teve várias. A pessoa lá quebrando tudo em Brasília, dizendo, estamos aqui, agora foi, o Lula não assume, é isso aí, o Bolsonaro vai voltar, o nome disso é golpe de Estado, é virar a mesa, impedir que o presidente assuma o poder. Não tem outro nome para isso. Né? Ah, mas é uma tiazinha, tá, não sei o que, não importa. O que importa é o que a pessoa foi fazer lá, gente. E a intenção dela. O que importa num crime sempre também é a intenção. A intenção é importante num crime. Qual a intenção do crime? Não à toa existem tipos penais como o latrocínio, por exemplo. Por que não tem só o homicídio? Porque o latrocínio é a pessoa teve a intenção do roubo. Então é roubo seguido de morte. Feminicídio? Ah, por que não existe só o homicídio? Porque o feminicídio importa o quê? A intenção. Não é? Então, a intenção é importante num crime. Teve live no Facebook. Durante os atos golpistas. Que, obviamente, essas lives ajudaram a inflamar pessoas no Brasil todo. Com a ideia de que o Brasil estava sendo salvo do comunismo. Então não é só uma live de um evento histórico. Não, é uma live com uma chave de leitura falsa que foi colocada lá. Obviamente eu não sou contra que se possa fazer live no Facebook. Se tinha alguém lá fazendo uma live com os devidos cuidados, explicando o que estava acontecendo, reportando aquilo, é uma coisa. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que teve live no Facebook com uma chave de leitura falsa de salvar o Brasil do comunismo. Não aconteceu absolutamente nada com o Facebook. Aliás, aconteceu uma coisa assim, eles ganharam dinheiro com isso, porque essas lives vendem publicidade dentro do Facebook. Isso deu dinheiro. Ou seja, gente, o Facebook e as demais redes sociais ganharam dinheiro com uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Que tipo de legislação nós temos hoje para regular isso, organizar, ter uma conversa franca com as empresas e, em alguns casos, puni-las? Nenhuma. Zero. Ah, mas só no Brasil que tem isso. Não é só não. Tem na Austrália, tem no Canadá, tem na França, tem na Grã-Bretanha, no Reino Unido tem, que não obedece à legislação europeia, tem uma legislação local deles lá. Tá? Então já tem em vários lugares do mundo. O Brasil, aliás, está caminhando para ser um dos países que não tem. E lá atrás a gente já estava discutindo isso e infelizmente a coisa não andou. Bom, o paladino da liberdade de expressão, Elon Musk, tentou silenciar críticos, pesquisadores e censurar o uso de dados. Traz aqui o Jamil Chad. No final de março, o juiz federal da Califórnia rejeitou o pedido do empresário que tentava, na justiça, prejudicar institutos que publicam avaliações sobre o comportamento do Twitter, principalmente no que se refere a conteúdos tóxicos. O caso envolvia o Center for Countering Digital Hate, especializado em alertar sobre discurso de ódio nas redes sociais. Musk processou os pesquisadores e não queria que os dados fossem divulgados. Cadê a liberdade de expressão? Onde foi parar? Como assim? Ah, não, então não pode isso. Muito bem. Ai, ai. É uma piada, né? Só a pessoa sendo muito otária para acreditar que esse cara tá preocupado com liberdade de qualquer coisa. Olha aqui, ó. Procure na internet, tá bom? Fica a lição de casa do professorzinho Leandrinho. Procurem e quem achar manda no chat. Pode mandar agora, pode mandar amanhã, manda quando quiser. Procurem uma crítica, do Elon Musk à liberdade de expressão na China. Só uma. E a China tem muitos problemas de liberdade de expressão. Muitos. Né? Bem sabemos. Tem gente que relativiza. Ah, mas é um outro modelo, é um outro mundo, é um outro jeito de pensar. Tudo bem. Eu não relativizo. Tá bom? Se você relativiza, beleza. Eu não relativizo. A China tem muitos problemas de liberdade de expressão e de imprensa. Procurem uma crítica, eu não estou pedindo 2, 3, uma crítica do Elon Musk à liberdade de expressão na China.
Por que é que ele nunca fez e nunca fará? Porque a principal fábrica da Tesla no mundo fica na China. Onde o Elon Musk conseguiu de fato dar o salto para fazer a fortuna que ele fez e se tornar um bilionário foi na China. O Elon Musk é dependente da China. Os seus negócios são dependentes da China. Ele nunca, jamais abriu a boca para falar absolutamente nada em relação à China. Aliás, tudo isso que aconteceu no final de semana no Brasil, que absurdo, a liberdade de expressão, onde está a nossa liberdade? O Musk chegou a twittar que vale mais, como é? Que ele falou? Vale mais a causa do que os negócios. A causa, vejam que bonito isso, né? Bando de otário da extrema-direita que vocês são mesmo, tá? Eu não tô falando isso aí do Nicolas Ferreira, desses caras, não. Esses caras são espertos pra caramba. Otário é o teu tio. O teu tio é um otário, tá? Isso a gente tem que deixar bem claro aqui. Valem mais as causas do que o dinheiro. Toda essa onda que fez no Brasil no último final de semana, por conta do bloqueio de quê? 15 contas no Twitter. É isso, grosso modo, tá? Toda essa bateção de pé é porque a justiça brasileira decidiu bloquear umas 15 contas de Twitter que reiteradamente estavam cometendo crimes no Twitter. Crime. Sabe o que acontece com o Twitter na China, Jimmy? Sabe o que acontece lá? Não tem Twitter na China. Não tem. É bloqueado. O Twitter é bloqueado na China. A plataforma Twitter é bloqueada na China. Você não consegue acessar o site se você estiver na China e digitar twitter.com, o site não está acessível. Procurem uma fala do Elon Musk em relação a isso. Não existe e não existirá enquanto os negócios dele dependerem do governo chinês. Uma matéria do New York Times, republicada pela Folha de São Paulo, por que Elon Musk e a Tesla precisam tanto da China. Incentivos do governo chinês e custos baixos da fábrica de Xangai, a maior da montadora no mundo, criaram forte relação entre o país e o empresário. Quando Elon Musk estabeleceu uma fábrica da Tesla na China, ele parecia ter a dianteira. Ele obteve acesso aos principais políticos e garantiu mudanças na legislação local que beneficiaram a Tesla. Ele também fez com que trabalhadores se acostumassem com longas horas de trabalho e menos proteção após conflitos com reguladores dos Estados Unidos sobre as condições do trabalho em sua fábrica na China. Tudo bem que essa matéria aqui do New York Times tem um tonzinho de xenofobia, beleza, tá? Mas vocês filtrem isso, mas para entender o suco da coisa aqui. Assim, a fábrica de Xangai ajudou a tornar a Tesla a empresa de automóveis mais valiosa do mundo e Musk um ultra rico. A fábrica de Xangai da montadora substituiu a planta de Fremont, na Califórnia, como a maior e mais produtiva, respondendo por mais da metade das entregas globais de todos os carros da Tesla no mundo. Enquanto a fábrica tomava forma em menos de um ano, Musk trabalhou em estreita colaboração com um funcionário da cidade de Xangai, que agora é o primeiro-ministro da China. Alguma vez o Musk abriu a boca para falar em liberdade de expressão na China? Nunca. E nunca fará. Esse jogo não tem absolutamente nada a ver com liberdade de absolutamente porcaria nenhuma que não seja a liberdade deste otário, vagabundo, cretino, babaca e criminoso de encher o bolso de dinheiro. Esse é o negócio que o Musk está operando no Twitter. Essa é a grande causa dele. Essa é a ideologia dele. Tá bom? Otário que apoia o Musk, que não tem a menor ideia do que está fazendo, porque você é um otário se você faz isso. Se você sabe de tudo isso e continua apoiando com essa chavezinha da liberdade de expressão, você é um cretino. Mas se não sabe, é só um otário, né? Ontem e hoje a gente está falando muito palavrão nesse programa, né? Eu digo, mas se faz necessário. Governo Lula reage a ameaças de Elon Musk. Contratos com Starlink estão sob revisão.
O Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, anunciou nesta segunda-feira que irá fazer a revisão de todos os contratos de geração de energia que o governo brasileiro tem com a Starlink, empresa do Elon Musk, né, o dono aí do X. O governo pensará em rever os contratos que tem com a Starlink em relação à geração de energia no mundo. Entre os ataques dos últimos dias, o Musk mirou aí o Alexandre de Moraes, né? Acho que todas as medidas judiciais cabíveis devem ser adotadas e o risco que a gente temia já começa a acontecer. Musk já permitiu que criminosos, procurados inclusive pela Interpol, passem a utilizar a rede para repetir crimes pelos quais inclusive já estão sendo procurados e investigados. Acho que a ação de ontem de permitir que um criminoso procurado pudesse utilizar a rede para caracterizar uma conduta de cumplicidade por parte dos responsáveis. Bom, Starlink veio para o Brasil, o Musk fez uma reunião com o Bolsonaro, o Musk queria meter a mão nos dados sobre a Amazônia, gente. O objetivo dele era esse. Esquece bobagem de rede social, esquece liberdade de expressão, esquece, não cai em bobagem. O objetivo do Musk quando ele veio para o Brasil não era nem o que muita gente fala, e fala errado isso aí, tá? Vender carro elétrico no Brasil. Não é, gente. Tesla é carro para país rico, tá? Ó, vamos aprender uma coisa aqui importante. 7h46 da manhã. Carro elétrico. Agora a coisa está começando a mudar com a BYD, que promete vender carros mais baratos, mas na verdade o carro mais barato da BYD, o novo hoje, custa 115 mil reais. O mais barato, tá? Então não é acessível o carro elétrico. Carro elétrico é coisa de país rico. Você não vai viajar pelo mundo, quem viaja sabe muito bem onde você vê eletrificação acontecer de fato, se você viajar. Pega a própria Europa, que tem diferenças regionais enormes, tá? Em Portugal você vê eletrificação da frota? Não vê, não vê. A maior parte dos carros ainda é a combustão e será por muito tempo ainda. Na Espanha você vê? Não vê. Na Itália você vê? Não vê. Onde que tem eletrificação de fato da frota na Europa? Noruega, Suécia, Finlândia e Dinamarca. Carro elétrico é carro de país rico. Isso pode mudar ao longo do tempo? Pode, não é a realidade hoje. Essa empresa chinesa, a BYD, é a primeira que está fazendo uma tentativa de conseguir vender carro elétrico em massa. Veja bem, a BYD chegou no Brasil, tá o boom do carro elétrico. Sabe quantos carros elétricos a BYD vendeu no ano passado no Brasil, Jimmy? 17 mil. Não é nada, gente. Não é nada. Popularizando o carro. Gente, mas tá longe de popularizar, mas assim, longe uns 10 anos. Não é nada. Para vender carro elétrico num país como o Brasil, o carro elétrico vai precisar custar 40 mil, 50 mil, 60 mil que vá um novo. Começou a passar disso, já não fica mais, já não tem mais nada a ver de popularizar carro popular. O Elon Musk não tinha interesse em fazer Tesla no Brasil, gente. Tesla é um carro caro, tá? Para os padrões de um país como o Brasil. O interesse do Elon Musk era monitoramento da Amazônia, dados de terreno, de área. O Elon Musk estava de olho na prata do Brasil, prata, níquel, né? Terras raras, que são o lítio, essas outras coisas, que são os metais mais leves do mundo, que são usados para fazer condução de informação e eletricidade, os semicondutores. Esse é um negócio desse cara, gente, é um negócio, é um business. Vamos colocar esse assunto no lugar onde ele tem que estar, senão a gente fica discutindo bobagem em cima do Elon Musk. Muito bem, para virar a página aqui, a Câmara volta a analisar a prisão do Chiquinho Brazão nessa semana. A prisão do deputado Chiquinho Brazão, sem partido, do Rio de Janeiro, foi expulso, né, do União Brasil, apontado pela PF como um dos mandantes da execução da Marielle Franco e do Anderson Gomes, deve ser voltada para análise na Câmara dos Deputados nessa semana. A análise da medida cautelar apresentada pelo STF começou no último dia 26 na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A discussão do parecer apresentado pelo deputado Darcy de Matos, favorável à manutenção da prisão, foi paralisada por um pedido de vista de 3 deputados do Novo, Progressistas e Republicanos. Então, devemos ter uma votação ainda essa semana. A tendência
é que ele permaneça preso, porque, claro, o caso é muito feio para que se solte o brasão. A tendência é que passe na Comissão de Constituição e Justiça, onde está sendo analisado, mas eu não sei qual vai ser o resultado no plenário. E tenho certeza, vai ter centena para mais de deputados que vão votar para soltar o brasão, hein? Pode ter certeza. Os deputados, claro, vão querer discutir isso com o STF, não a questão do brasão, mas a questão de prisão de parlamentares. Isso é uma coisa que foi colocada em pauta. Aliás, essa demora na votação tem a ver muito com isso também. É o Congresso na briga com o STF, dizendo STF não pode prender parlamentares. Só quem pode autorizar a prisão de parlamentares é o Congresso. E essa briga está em fogo vivo, está em andamento nesse exato momento. Vamos lá para a revista Fórum. O sequestro de menino que emocionou o Brasil há 50 anos finalmente é solucionado. Depois de 50 anos, a mãe do menino, Carlos Ramírez, o Carlinhos, resolve falar e dizer quem foi o responsável pelo sequestro que emocionou o Brasil. Aqueles crimes que acabam virando grande notícia na imprensa no Brasil. Agora um deles finalmente temos um desfecho, né? Foi solucionado. Matéria publicada lá pela revista Fórum. Com provocação a partidos, a desembargadora Cristofani vota contra a cassação de Moro. O placar estava em 2-2 ontem, mas já teve mais um voto favorável ao Moro, o voto do desembargador Guilherme Dens, que votou também contra a cassação do Moro. 3-1, portanto, o placar do julgamento do Sérgio Moro no TRE lá do Paraná. Segue em votação, retoma, se eu não me engano, na semana que vem, né? Eu acho que retoma na semana que vem. Eu achei muito curioso, a argumentação tá assim, ó, com toda a vênia, como se diz, né? Tá ruim de desembargador o TRE do Paraná, hein? Mamma mia! Vocês são ruins de argumento, hein, gente? Dá pra defender o Sérgio Moro, gente. Tranquilamente, mas assim, a gente já tinha visto na semana passada os argumentos do relator, né? O PT já processou o Moro em São Paulo, agora está processando aqui no Paraná. Ai, parece perseguição. Ah, então só pode processar uma vez, é isso? Duas já não pode. Mas e se a pessoa cometeu o crime na segunda? Que acontece o quê? Não pode. Esse foi o argumento do desembargador. Absolutamente ridículo. Com todo o respeito, viu, doutor? Todo o respeito. O seu argumento foi ridículo, não o senhor. O senhor eu mal conheço. Aliás, o senhor eu não conheço. Se cruzarmos na rua, não saberei quem é o senhor, tá? Nada pessoal. O seu argumento é ridículo, infantil, pueril, fraco, né? Agora, o da desembargadora Cristofani vai assim na linha que é assim, ó, é parecido, sabe? Não é muito melhor, não. Sabe por quê? Aqui, ó. Porque, segundo ela, não se pode reputar ao Moro gastos excessivos na pré-campanha, que, repito, aconteceram, tá? Não é opinião que o Moro gastou mais na pré-campanha a presidência da República, não é opinião, ele gastou mais. Segundo os partidos que entraram com o processo, o dobro do que poderia. Segundo o Ministério Público Eleitoral, que votou pela cassação, que opinou pela cassação. O Ministério Público opinou pela cassação, tá, gente? O Moro gastou 50% a mais do que poderia. Uma média do tribunal aí para não dar problema na atual conjuntura é 10 a 15%. O Moro gastou 50%, então não é opinião. Mas segundo a desembargadora é o seguinte, tem também outros que gastam, outros partidos que gastam. Então, eu acho que esses partidos não vão querer vir aqui abrir as contas para mostrar que eles também gastam e os outros candidatos gastam e o Moro gastou também. Ora, desembargadora, pelo amor de Deus, tem dia que é de enlouquecer, cara. Se os outros partidos ou candidatos gastaram mais e forem processados no seu tribunal, a senhora os condene, então. É enlouquecedor. É enlouquecedor. Fulano, estamos denunciando o senhor por cometer um crime X. Eu cometer crime X? É, o senhor.
Vocês imaginem um juiz falando o seguinte: não podemos condenar o fulano aqui pelo crime X, porque tem mais gente por aí que faz coisa parecida, hein? Eu não sei nem o que responder. Tá baixo o nível, né, TRE Paraná? Tá difícil, né? Bom, estamos encaminhando para o final do programa. Daqui a pouquinho começa o ICL Notícias primeira edição, mas olha só, fica aí que aqui é o recado final e é o recado que importa. Você sabe que aqui no Desperta eu só trago a coisa quente. Só a coisa quente. Atenção, agora é a hora. Ontem eu imaginei que não ia ter mais livro da nossa promoção para você virar membro do ICL. Pois bem, o pessoal lá fez um reforço extra no caixa e temos mais livros. Então hoje, Jimmy, bota na tela pra gente aí. Quem se tornar membro solidário do ICL hoje, eu já vou explicar tudo que tem, tá? Vai levar pra casa e é hoje só, acabou. Era só ontem a reprise do Elliot Aronson, acabou mesmo, não tem mais. Agora quem quiser ver o Elliot Aronson, que foi um evento absurdamente de sucesso, centenas de milhares de views, gente. Um domingo à noite as pessoas vendo ao vivo sobre psicologia social, só o ICL consegue fazer. Só o ICL. Quem quiser ver o Elliot Aronson e todo o resto que tem lá na nossa plataforma, as aulas magnas que nós fizemos com a Marilena Chauí, com o Domênico De Masi, com a Monja Cohen, com quem mais que teve no ano passado? Teve tanta gente, Cornel West, sobre Malcolm X, com o cara que fez o roteiro da principal série documental da história sobre Malcolm X, aquela famosona da Netflix. A gente fez lá com o cara, tá? Isso está tudo na nossa plataforma. Para além disso, se você se tornar membro solidário hoje do ICL, você vai ter acesso aos nossos 250 cursos. Tem curso sobre tudo lá, de moda, filosofia grega, a gestão de empresas, línguas, preparativo para o Enem, preparativo para a OAB. Tem curso para todo mundo, para toda a família, da vovó ao pré-adolescente. Tá? Matemática, língua portuguesa, tem tudo lá. Gente, é um universo, é curso mesmo, não é papinho, não é videozinho que pegou no YouTube, empacotou e jogou lá. Com ementa, com ordem, com lógica, curso, 250 cursos. Tem o nosso clube de descontos online. Então você vai virar membro do ICL, vai poder comprar na farmácia com desconto online, para fazer compra online. Na farmácia, um liquidificador que precisa comprar lá, uma panela, um garfo, um livro, uma aspirina. Tem centenas de lojas que a gente fez essa parceria aí. O ICL não ganha nada com isso, pelo contrário, a gente paga, o ICL paga para fazer parte desse grupo de empresas que dão os descontos. Então o ICL não tá ganhando com a compra que você vai fazer, pelo contrário, você vai economizar e inclusive tirar a mensalidade que paga do ICL, que é R$62 por mês, né, Jimmy? 60 alguma coisinha, vai tirar só nos descontos. Então, todos os cursos, todas as aulas que a gente fez até hoje, os descontos em compra, gente, é tudo que vocês podem, toda a drogaria que você tiver na cabeça de você aí tem desconto. Todas as drogarias grandes têm desconto no Brasil, por exemplo, só para dar um exemplo, tá? Tudo isso. Os documentários que a gente produziu, tem vários documentários lá, vários, sobre movimentos sem terra, sobre destruição de reputações, assim, um monte, e tem mais coisa que tem por vir aí, vocês não têm noção dos documentários que estão sendo produzidos. Eu não posso falar, mas eu tô ligado o que tá rolando. Eu sei o que tá rolando. É coisa assim, ó, de primeira, tá? Tudo isso no pacote solidário. Além disso, quando você assina o pacote solidário, você vai dar uma bolsa para quem não tem condições de estudar. A gente tem mais de 20 mil bolsistas que hoje só estudam graças à ajuda de pessoas que fazem a assinatura do pacote solidário. E hoje, só hoje, porque hoje de fato é o último dia, amanhã já tem outras coisas que eu já vi aqui pra gente divulgar, então isso aqui acabou hoje, vai levar 3 livros para casa. Os Engenheiros do Caos, o Animal Social e Tudo que os Poderosos Não Querem que Você Saiba. Um é do Eduardo Moreira, um é do Elliot Aronson e um é do italiano, do pesquisador, o Da Empoli, que é o grande livro para explicar a era que a gente vive, né? Então 3 grandes livros, livro físico, vai chegar na sua casa, embaladinho, bonitinho, né? Com a cartinha do ICL de agradecimento e tal, e com um certificado bacana. Então, assinando hoje, pacote solidário.
corre para lá porque os livros de fato acabam, tá? O link, despertaecl.com.br, despertaecl.com.br, tem que entrar agora, não deixa para depois, porque eu tô falando, os livros acabam. Muita gente vai clicar no link, que tá no nosso chat aí, aliás, vai deixar a aba aberta e vai deixar para fazer a inscrição. Ah, vou fazer de noite em casa, né? Ou vou fazer depois no trabalho e tal. Gente, corre o risco, eu tô falando sério mesmo, corre o risco de você chegar lá, fazer a inscrição e não conseguir mais os livros, tá? Vai ser avisado antes, claro, ali, né? Vai ter, mas pode não ter mais os livros. Então faça agora, tira 5 minutos, é rápido de fazer o cadastro. Torne-se membro, acesso a todos os cursos, todos os documentários, todas as aulas que a gente fez. Vai levar os 3 livros para casa, só em livro aí, se vocês fossem comprar esses livros aí, ia gastar R$200 com o preço que está o livro, né? Então só em livro já está levando aí de barbada quase 3 meses da assinatura do ICL. Acesso a todos os cursos e ainda vai dar uma bolsa de estudos para a pessoa que não tem condições de pagar pelo estudo, que vai mudar a vida de alguém. Você vai dar a chave do futuro para alguém na mão. Essas bolsas vêm através de organizações que são parceiras do ICL, que nos indicam, nos apontam as pessoas que precisam estudar e que não têm condições para tanto. Tá bom? Então vai lá, despertaecl.com.br, tá na tela aí, tá no chat, clica, faça agora, leve tudo isso para casa e a gente se vê amanhã no Desperta ICL. Muito obrigado, tchau. Existe um homem que fez os Estados Unidos tremerem de verdade. Já parou para pensar o que é isso? Uma pessoa fazer o maior império militar que esse planeta já viu tremer na base? Pois é, a gente está falando de Ernesto Guevara, o Che Guevara. E o ICL traz até vocês a biografia desse que é considerado o líder revolucionário mais popular do mundo, contada nada mais, nada menos do que por sua filha, a Leida Guevara, num encontro histórico e imperdível que vai acontecer no dia 21 de abril, um domingo, às 8 horas da noite no horário de Brasília. Se inscreve agora para participar e chame seus amigos e amigas também. Ninguém pode perder esse momento histórico do ICL. O governo do presidente Lula fez críticas à Venezuela depois que uma candidata da oposição, ao Nicolás Maduro, não conseguiu fazer a sua inscrição no processo eleitoral. Como é que fica a relação com a Venezuela depois disso? O governo brasileiro vai ter dificuldade? Como é que fica a nossa imagem perante a comunidade internacional? Isso fortalece? Enfraquece? Eu converso sobre isso no Em Detalhes de hoje com o professor Bruno Lima Rocha, que é jornalista, também cientista político, e ele explica tudo, qual que é o contexto político nesse momento e qual é a expectativa em relação às eleições venezuelanas. É hoje, às 10h30 da manhã, depois do ICL Notícias, primeira edição. Te espero!